De volta para o primeiro bloco e vamos começar aqui, Osmir. A bola está na marca do pênalti, pode chutar. Não, eu gostaria de, inicialmente que o Zé dos Santos, como especialista, já respondesse a questão colocada pelo Narciso. Se é uma tragédia anunciada ou não, que eu vou rebater. Bom, há uma questão se é ou não é uma tragédia anunciada, o nome que queiram dar. Mas a Previdência é muito interessante, ela é muito nova. A Previdência Social no Brasil, institucionalmente, 24 de janeiro de 1923. Com a criação do... Mas na idade do Narciso, é novo, hein? 23, né? Primeiro Instituto de Previdência criado, que era dos ferroviários. Isso caminha-se até 1960, criando o Instituto de Previdência, fazendo uma reforma ali. E em 60 se faz a unificação da Previdência Social. Tinha muito pouco tempo, mas se faz a unificação. E cria-se um único Instituto de Previdência no Brasil, que era o famoso INPS, com a Lei Orgânica 3.807, Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Bom, em 1952 nós temos outro fato marcante. Isso é histórico. O fato é o quê? Lei 1711, Estatuto dos Servidores Públicos e Civis da União. Daí para frente a gente vem caminhando, vem 64, a Revolução, o golpe militar, o movimento, como queiram dar o nome. E aí em 67 vem um outro problema sério. Em 67 o Brasil estava crescendo, estávamos numa fase de crescimento, os militares estavam consolidados no poder, e aí admite-se, através do Decreto-Lei 200, a contratação de servidores, empregados públicos para União, Estados e município pelo regime seletista e não como estatutário. E esses empregados seletistas, eles tinham direito na aposentadoria pelo regime geral, contribuíam para tal, FGTS, poupança forçada, e se criou-se uma nova realidade. Naquela época ninguém pensava em aposentadoria. Não se falava disso. Estava muito distante. Estava muito longe. População nova, recente, trabalhando, país crescendo, gerando emprego, renda, riqueza, todo mundo satisfeito. E o caixa crescendo. E o caixa tinha caixa. O Brasil estava tendo dinheiro. Só recebia e não dava. Respeitado as proporções. Se tinha um aposentado, para 8 trabalhadores, tinha 8 para pagar e 1 para receber. Bom, perfeito, vamos caminhando. Final da meada da década de 70 veio o quê? A crise do petróleo. 72, 73. Crise do petróleo cria um choque na economia brasileira, cria algumas dificuldades. Caminha-se 78, vem uma reformulação e cria-se o SIMPA, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E aí caminhamos em 80, quando nós tivemos, em 88, passou aí parte de 86 e 97 a 88, se discutindo a nova Constituição. E na Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 88, surge um novo conceito de previdência, que é a Seguridade Social. E essa Seguridade Social composta de 3 grandes políticas públicas. Todas muito dispendiosas de E recursos. todas elas custam muito caro. E os constituintes daquela época, inclusive aqui devem ter Mentira do meio. 2 aqui. Mentira do meio. Na era constituinte. Não, mas mentira do meio. tá? Na Constituição, que era a Constituição Cidadã, e vejamos qual era o momento histórico, político, econômico, social, que ele estava vendo naquela época. Ele estava saindo de uma ditadura, caminhando para uma democracia, aonde a palavra de ordem era o meu direito. O direito. O direito. Mas se esqueceu de uma coisa muito interessante. E é aí que é a nossa grande falha. O direito previdenciário, ele é comprado. Claro. E eu preciso pagar por isso. E ele é caro. Corretíssimo. Caríssimo. Explicação só do Zé dos Aí, Santos. Seguridade Social.
com 3 políticas grandes. Tá? Resumir. Saúde, direito do cidadão e dever do Estado de promover a saúde pública para todos os residentes do país. Não é só o brasileiro, são todos os residentes do país que têm um direito a essa política. Custeada independentemente do pagamento direto de aposentadoria e contribuição em imposto. Assistência social, para quem dela precisar, também é um direito para quem dela precisar, independentemente do pagamento, de ter a garantia mínima da subsistência e outras políticas. Previdência social. Previdência social Contributivo. de caráter contributivo. Isso foi dito da Constituição, está lá dito no artigo 201 da Constituição, tratando disso. No 195 ao 201, a gente trata das Permite-me questões aí, da até para sociedade. permite-me fazer aí uma diferença, você colocou bem. Na Constituição de 88, o erro foi misturar tudo. Nós estamos discutindo aqui Previdência. Agora, à medida em que nós erramos, misturamos saúde, assistência social e previdência, aí não podia dar certo isso. Agora, é exatamente por isso que eu queria separar, onde diz que na previdência, porque criou-se na Constituição de 88 a previdência contributiva, mas nós cometemos alguns erros também. Começamos a dar direito de aposentadoria a quem não contribuiu com um centavo sequer para se Os próprios aposentar. aposentados rural, né, os meninos? Aqui o soldado da borracha, aqui do ar. Vamos entrar nesse detalhe. É pena que o tempo não é o suficiente para a gente. Pois é, a minha preocupação é o tempo. Destrinchar isso direitinho, mas a Seguridade Social, no conceito que ela foi criada, no artigo 195 até o 201, também foi criada algumas fontes de financiamento. Vamos dizer de onde é que veio o dinheiro. Então se criou regime geral de previdência, que já estava criado, e ele tem uma fonte de custeio. E a Seguridade Social, envolvendo as 3 grandes políticas, que é saúde, assistência e previdência, foi criado também as fontes de financiamento para isso. O grande problema que na Constituição isso foi falho, foi não definir claramente fontes de contribuição para os regimes próprios de previdência que a Constituição autorizou a criar, que é o regime dos servidores, e não tratou absolutamente nada dos regimes especiais dos militares. Isso foi uma lacuna que ficou dentro da Constituição, que ela não foi clara nesse aspecto. Era o início da tragédia. Aí, o que nós estamos criando aí? Eu estou criando muitos direitos, estou dando garantias individuais que custam dinheiro e não Mas estou aí, apontando as até fontes. para a gente já permite os dois aqui, eu quero entrar exatamente hoje no que está propondo o governo Bolsonaro e se corrigiria esse problema. Eu vou dar aqui alguns dados. Por exemplo, Vamos lá. ele até declarou na televisão, o presidente Bolsonaro, que a aposentadoria ficaria entre 62 a 65 anos, o mínimo, para se aposentar. O Guedes queria 65 unificado. E ele está discutindo 62 a 65. O tempo mínimo de contribuição, 20 anos, e para o INSS, e 25 anos para os servidores públicos. Alguns outros dados. A idade mínima de 60 anos para trabalhador rural e professor. São algumas ideias que estão sendo discutidas. Previsão de contribuição individual de produtores rurais e a vinculação de aposentadoria de militares estaduais às Forças Armadas. Fazer essa vinculação, e até então. E também um item que precisa, que talvez não dê tempo para discutir, Narciso, que é a criação do sistema de capitalização a ser regulamentada por lei complementar. Inicialmente, eu colocaria isso aí. Você acha que abranda essa situação? Mas antes de você responder, deixa eu parabenizar o Osmi,
Porque ele nunca tá assim, foi tão inteligente nas perguntas quanto está sendo hoje. Hoje ele está inspirado. Está afiado, né? Agora aqui para a gente é beneficiário de 4 aposentadorias. Tá? Por isso que conhece tanto, né? Porque atrás de abrir 4 Não, Zé, não é de verdade. Quando é treino? Bom, mas olhando, vamos observar algumas questões bastante interessantes levantadas aí. Vocês se lembram que a aposentadoria do trabalhador rural, que só começou na década de 70, que ele passou a ser reconhecido como segurado da Previdência Social, pelo antigo Fundo Rural, até 1988, aliás, até 91, quando veio a edição do plano de custeio da Previdência Social e do plano de benefício, ele ganhava um meio salário mínimo. Com o plano de benefício da Previdência Social, que estava regulamentando dispositivo constitucional, estabeleceu-se que o segurado urbano teria o segurado rural teria direito igual ao menor benefício do segurado urbano, que é o quê? O salário mínimo. Então, de cara, eu já criei uma despesa significativa para a Previdência, para o sem origem, sem para a qual não havia o financiamento direto. Que a Previdência Rural, que todo mundo fala mal do trabalhador rural, de que ele não contribui, ele contribui sim. Ele contribui de forma indireta. Quando ele vende a sua produção para alguém, ali lhe é descontada a contribuição rural. Porém, é que muitas vezes, boa parte das vezes, como a gente vê na mídia, se vê todos os dias no histórico da fiscalização da Receita Federal, é que essa contribuição não chega aonde deveria chegar, que é nas contas da Previdência. Por quê? Vejam só. 2015, 2016, 2017, isso foi muito à tona, com a dívida, parcelamento especial para as grandes empresas do agronegócio brasileiro, dívidas bilionárias de retenção de contribuição feita na época e que não foram repassadas, e foram parceladas em longos 20 José, anos. só uma pausa, tem intervalo, mas eu quero, já dentro do que você está colocando, aquele argumento de que algumas entidades sérias desse país argumentam que se os devedores quitarem suas dívidas, não existiria ou não existe esse rombo. Depois do intervalo você responde. Isso, eu poderia, antes de chamar o intervalo, não sei se já acabou, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o Alessio. Sim. Até para ele participar, claro. que ele não participou ainda. Que é o seguinte. Eu quero deixar uma pergunta para ele, o seguinte. É porque para dar uma aula a gente fica encantado. É verdade, Alex. Televisão é tempo, viu, professor? Tempo é dinheiro. Então é o seguinte. A pergunta para o Alex. Nós temos informações hoje que o Acre Previdência, do qual você ainda continua presidente, está desembolsando já agora uma previsão para em torno de 60 milhões, podendo chegar até 80 milhões no fim de 2019. Se isso é verdade e como seria suportado a Previdência para o Estado. Vai ser no próximo Depois do bloco. intervalo. Depois do intervalo. Vamos ao intervalo, voltamos já para o segundo bloco.